Vocês estão ouvindo aí? Marília Mendonça, a vizinha começou a chorar aqui. Vai com Marília Mendonça mesmo. Bora dançar junto com ela. Eita, desgraça. Vamos lá. Questão do mendigo, né? Famosa. Tá aqui o cálculo, mas bora ver o que ele fala. Zé entrou em uma igreja e rezou, o santo dobrou o dinheiro que ele tinha, aí ele pegou e deu 16 reais pro mendigo. Queria ficar rico, né? Espertão. Foi na outra igreja com o dinheiro que ele sobrou, na primeira. E de novo, ele rezou e o santo dobrou o dinheiro dele. Aí pegou e deu de novo 16 reais pro mendigo que estava lá. Aí foi para uma terceira igreja, queria ficar rico, né? Rezou, o santo dobrou o dinheiro dele e ele pegou e deu 16 reais pro mendigo. Só que quando ele fez isso, ele ficou sem dinheiro, ficou liso! Deu ruim para ele. A pergunta, com quanto ele entrou na primeira igreja? Tira, covarde. Bom, ele ia dobrando o dinheiro dele e ia querer ficar rico, né? Só que ele ficou liso. Tá? Como a gente resolve isso? Tá aqui as opções. A esmola foi de 16 reais. Chamei é. Bom, esse aqui já é o resultado, pessoal. Ele entrou com 14 reais. Isso aqui é a fórmula resumida. Mas vamos ver como é que a gente monta essa conta. Então, o dinheiro inicial é X, que é a pergunta. A esmola sempre é a mesma, né? 16 reais. Então, na primeira igreja, ele entrou com X, que eu queria saber. Aí o santo dobrou, ficou 2x. Aí desse aqui, ele pegou e deu 16 para o mendigo. Se ele deu, então menos 16. Esse é quanto ele ficou na primeira igreja. Aí ele foi para a segunda igreja. Com isso aqui, ó, que tá aqui dentro do parênteses. Aí o santo foi lá e dobrou o dinheiro. Então é 2 vezes isso aqui. Aí desse resultado ele pegou e deu 16 reais para o mendigo. Fazendo essa conta. 2 vezes 2x dá 4x. 2 vezes menos 16, mais com menos dá menos. 2 vezes menos 16 vai dar menos 32, que está aqui. Repete menos 16. Ficou 3 termos. Juntando menos 32 com menos 16 dá menos 42, menos 48, que está aqui, com 4x. Isso aqui foi com quanto ele saiu da primeira igreja. Da segunda igreja, desculpa. Aí ele foi para a terceira igreja. Com isso aqui no bolso. Tá? Aí com isso aqui no bolso, o santo foi lá e dobrou isso aqui. Aí disso aqui ele deu 16 reais pro mendigo. Aí o problema fala que na terceira igreja ele ficou liso. E tá vendo? Não, ficou liso. Com 0. Pronto, temos aqui a equação montada. Agora bora desenrolar. Isso vezes isso. 2 vezes 4x dá 8x. 2 vezes menos 48, mais com menos dá menos. Vai ficar 40, 8, 8, 16, 96. Menos 96, que está aqui. Repete menos 16. Menos 86 com menos 16 dá menos 112. Repete 8x. Então, montamos a equação do primeiro grau. 8x menos 112 igual a 8. Eu quero saber quanto vale o x. Coloca 112 nos dois lados. Desse lado e desse lado. Para quê? Ficou 3 termos. Mesma quantidade e sinais diferentes. Quando junta dá 0. Sai da conta. Fica o 8x, que está aqui embaixo. 0 mais 112 dá 112. 8x vale 112. Eu não quero 8x, eu quero 1x. Para fazer isso, eu divido os dois lados por 8. Então, divide aqui por 8 e aqui por 8. 8x dividido por 8 dá x, que está aqui. 112 por 8 dá 14. Confirmando a cola aqui. 112 dividido por 8 dá 14. Isso. Olha já. Então, ele entrou com 14 reais na primeira igreja. Vamos confirmar se é isso mesmo? Na primeira igreja, ele entrou com 14 reais. O santo dobrou. E disso aqui ele deu menos 16 para o mendigo. 2 vezes 14 dá 28. 28 menos 16 dá 12. Então, ele saiu da primeira igreja com 12 reais. Chegou na segunda igreja com os 12 reais.
rezou e o santo dobrou os 12. Aí disso aqui ele deu menos 16 para o mendigo. 2 vezes 12 dá 24, 24 menos o 16 do mendigo ficou com R$ 8 na segunda igreja. Diminuiu, né? Na terceira igreja ele chegou lá com os R$ 8. Rezou e o santo dobrou. Aí, desse aqui, ele deu menos 16 para o mendigo. 2 vezes 8 dá 16. Com menos 16 que ele deu para o mendigo, dá 0. Confirmando o problema que o caboclo ficou liso, meu irmão. Ficou liso devendo. Não, ficou liso. Tá? Então ele chegou na primeira igreja com R$ 14. A opção correta é a primeira, lá no simulado. Na segunda, é o mesmo problema, só que agora ele deu R$ 24 para o mendigo. Essa aqui a gente vai resolver de uma forma diferente. A gente vai voltar no problema. Primeira igreja, rezou, o santo dobrou, ele deu R$ 24 para o mendigo. Foi para a segunda igreja, rezou, o santo dobrou, ele deu R$ 24 para o mendigo. Foi para a terceira igreja, rezou, o santo dobrou o dinheiro, deu 24 e nessa hora ele ficou liso. Ficou liso! Tá? Ele quer saber com quanto ele entrou na primeira igreja. Então, a gente faz assim, ó. Bom, ele ficou liso, né? Depois de dar os R$ 24 pro mendigo. Não é isso? Se ele deu 24 e ficou liso, então ele tinha 24. Concordam? Então, antes de dar os 24, ele tinha 24. E de onde veio esses 24? Do dobro do dinheiro que ele tinha na terceira igreja, quando ele entrou. Bom, o número que o dobro dá 24 é 12. Então, na terceira igreja, ele entrou com R$ 12. Vamos para a segunda igreja. Se ele entrou na primeira com R$ 12, ele saiu da segunda com R$ 12. Desses R$ 12, ele tinha dado 24 para o mendigo, né? Ou seja, 12 mais 24 dá 36. E de onde é esses 36? É do dobro que o santo tinha dado para ele. Ou seja, quanto ele entrou na segunda igreja? Se 36 é o dobro, a metade de 36 dá 18. Então, na segunda igreja, ele entrou com R$ 18. Se ele entrou na segunda igreja com 18, ele saiu da primeira com 18, depois de dar R$ 24 para o mendigo. Ou seja, esses 18 que ele chegou na segunda igreja com 24 da primeira, vamos lá, 24, 8 e 4 dá 12, vai 1. É isso? É. 1 e 1, 2 e 2, 4. Ele chegou, ele tinha aqui, ó, R$ 42, que era os 18 que ele saiu com os 24 que ele deu para o mendigo, R$ 42. De onde veio esses 42? Do dobro que o santo tinha dobrado o dinheiro dele. Se 42 é o dobro do que ele tinha, então ele entrou com a metade, que é 21, que é a resposta correta. Tá? É uma outra maneira de fazer, você vai voltando no problema. Na simulado 3, mesma blá 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 e tal, cálculo aqui, e a mesma pergunta. Só que a cada vez que ele saía da igreja, ele dava R$ 32 pro mendigo e terminou liso. Terminou liso! Tadinho do bichinho. A gente vai resolver também voltando. Tá? Vamos lá. Quando ele deu 32 na terceira igreja, ele ficou liso. Para ele ter ficado liso, dando R$ 32, quer dizer que ele tinha... Quanto? Isso, R$ 32. Para dar 32 e ficar liso. Tá, então antes da esmola, ele tinha R$ 32. E de onde veio esses 32? Do dia que ele chegou na igreja e o santo dobrou. Então 32 na terceira igreja é o dobro do que ele tinha quando ele chegou. Tá? Então eu pego 32 para saber quanto ele entrou. A metade de 32 vai dar 16. Então ele chegou, algo de errado não está certo. Vocês estão ouvindo aí a vizinha? Maria Mendonça. Tá, ela está sofrendo. Então, a metade de 32 é 16. Ele chegou na terceira igreja com R$ 16. Se ele chegou na igreja com R$ 16 na terceira, então ele saiu da segunda com 16. Esse 16, ele tinha dado 32 para o mendigo. Então, os 16 com os 32, 6, 7, 8, 1 e 4. Antes de dar os 32, na segunda igreja, ele estava com
48. 48 é o dobro do que ele chegou na igreja. Então eu pego a metade de 48, que dá 24. É isso? É isso? É, 24. Foi com quanto ele chegou na segunda igreja. Se ele chegou com 24 na segunda igreja, ele saiu da primeira com os tais 24. E antes disso, ele tinha dado 32 para o mendigo. Então é 24 com 32, que dá 4 e 2 dá 6, 2 e 3 dá 5. Então 56 era antes de dar os 32 para o mendigo. E esse 56, ele tinha rezado antes, né? O santo tinha dobrado esse dinheiro. Ou seja, ele chegou com a metade disso, que é a metade de 56. A metade de 56 é 28. Só para confirmar. A metade de 56 é 28. Que foi com quanto ele entrou na primeira igreja, que é a nossa pergunta. Resposta correta, 28. Pessoal, com isso conclui todas as questões do pessoal do 7º e do 8º ano, que é a equação do primeiro grau. Agora, vão lá no simulado, façam e refaçam quantas vezes for necessário. Se ficou qualquer dúvida, vão lá no grupo dos alunos, perguntem, que eu estou lá para ajudar vocês, estou de plantão aí para ajudar vocês, eu e a professora Gleice, os outros alunos também vão ajudar, e só depois façam a sua prova. É isso! Mamão com açúcar, atira, covarde! Covarde!